Mapear tendências de mercado para desenvolver novas tecnologias. Assim, com um olhar voltado ao futuro, a indústria automotiva e toda a sua cadeia buscam traçar as melhores rotas tecnológicas num curto espaço de tempo. Sobretudo por conta do 5G e da emergência climática, as rotas tecnológicas de hoje projetam conectividade e responsabilidade ambiental para o setor. As palavras-chave? Transição e neutralização. É sobre isso que vamos tratar hoje, no 12º episódio do nosso podcast. Para me ajudar nessa jornada, tenho aqui 2 especialistas, engenheiros, que conhecem muito do tema. Você está ouvindo mais um episódio do Toyota Cast, o podcast da Toyota do Brasil. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Aqui conosco para esse debate, um explorador. É o gerente de engenharia experimental da Toyota do Brasil, Eduardo Benacchio, uma liderança da casa quando o assunto é transição tecnológica. Na Toyota, desde quando ainda era um estagiário, Benacchio já esteve à frente das equipes de avaliação e desempenho dos carros com tecnologia híbrida flex. Hoje, ele funde experiência e conhecimento em tecnologia e legislação para buscar soluções sustentáveis aos carros da Toyota. Seja bem-vindo, Eduardo. É um prazer recebê-lo aqui no Toyota Cast. Obrigado, Rafael. Um prazer participar do Toyota Cast. E para enriquecer o nosso bate-papo, convidamos também o professor Mauro Andreassa, com vasta experiência no mercado automotivo, onde atuou por 43 anos como gestor e supervisor em projetos de desenvolvimento e qualidade de produtos. Andreassa é físico, professor e palestrante desde 1999. Hoje, ele dá aula de automobilística e inteligência artificial para a indústria 4.0 no programa de pós-graduação do Instituto Mauá de Tecnologia. Obrigado por estar conosco também, professor Mauro. Imenso prazer de estar aqui com vocês. Para abrir essa conversa, eu começo pelo contexto em que as rotas tecnológicas estão sendo traçadas. No Brasil, o compromisso com o futuro da indústria automobilística chegou a se tornar incentivo fiscal. Em 2019, o governo federal sancionou a lei que ficou conhecida como Inovar Auto, que previa a redução do IPI nas vendas de veículos. Em contrapartida, as montadoras deveriam cumprir com algumas obrigações, entre elas investir no desenvolvimento e pesquisa em tecnologia. Bom, a gente sabe que desde então muita água passou por debaixo dessa ponte. Tivemos a aprovação de outro programa governamental de incentivo à indústria, que é o Rota 2030, que está em vigor até hoje, né? Mas o cenário tecnológico é outro. Transformações de âmbito global trouxeram inovações à produção, consumo e ao modelo de trabalho das indústrias automotivas. Então eu começo com o Eduardo. Na sua avaliação, como esse novo cenário vem influenciando o desenvolvimento de novas tecnologias para os carros produzidos e vendidos aqui no Brasil, Eduardo? A neutralidade de carbono justamente é a grande pauta que os governos estão adotando frente à questão do aquecimento global e essas conferências globais que estão ocorrendo. A neutralidade, a busca pela neutralidade do carbono é que está sendo a grande estrela guia das políticas de governo, não só no Brasil, como o mundo afora. O Brasil, dentro do programa do Rota 2030, está definindo, está estudando metas que façam com que a nossa produção automotiva e o desempenho dos nossos automóveis, de fato, contribuam para o atingimento das metas de carbono que o Brasil se comprometeu nas conferências globais. E você, Mauro, o que você pode falar a respeito? Eu acho que tem coisas sensacionais, Rafael, acontecendo. E às vezes eu falo como eu sou feliz de estar vivendo esses tempos. Porque, claro, são desafiadores, mas tem coisas maravilhosas aí. Primeira vez que você entra numa faculdade, entra na engenharia, e alguém vem te explicar termodinâmica. Aí você aprende na termodinâmica que o motor a combustão ele tem 45% de eficiência. Ponto. Não tem jeito. Isso é natural da termodinâmica. Se ninguém mudou a termodinâmica, e como a termodinâmica não vai mudar mais, a termodinâmica clássica, é isso que a gente tem de eficiência. Então, desde os tempos de escola, fazer tudo isso para ter 45% de eficiência. E aí,
começam a aparecer outras ideias. Então, vou colocar um elétrico, vou colocar um híbrido. Isso realmente abre uma perspectiva, e se a gente tentar entender qual é a intenção do Rota 2030, o que tem por trás de tudo isso, né, a gente enxerga o capitalismo responsável. A gente percebe que a gente tem que se preparar, porque existe um aquecimento, a gente não sabe se esse aquecimento é causado pelo homem, existe muita controvérsia, e eu fujo dessa controvérsia. A verdade é que existe um aquecimento, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa neutralizar o carbono, ponto. A gente precisa pensar em zero emissões de carbono, ponto. A gente não tem que ficar entrando em discussões. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a ajuda de um híbrido, você chega a 90% de eficácia. Então, você coloca lá o motor a combustão com 45%, 40%, 45%, coloca um motor elétrico com 90%, pensando em um capitalismo responsável, puxa, isso muda tudo. E o que eu acho que é importante no Rota 2030, Rafael, é pensar de forma sistêmica. E a Toyota é muito boa nisso. Sem querer jogar confete, a gente conhece a história da Toyota. A Toyota é tema de aulas, porque a gente fala do Gemba, a gente fala de tudo que ela fez na cadeia de suprimentos, como é que implementou o Lean na cadeia de suprimentos. Então, se a gente pensar zero emissões de carbono, mas tem que pensar na cadeia, toda a cadeia precisa ter esse pensamento sistêmico. E aí é que a gente encontra as grandes dificuldades, aí que o Rota 2030 pode fazer a grande mudança, porque uma coisa é a Toyota, os OEMs, mas outra é o Tier 1, o Tier 2, o Tier 3, quer dizer, aqueles fornecedores, o fornecedor da Toyota, o fornecedor do fornecedor da Toyota, o fornecedor do fornecedor do fornecedor da Toyota, todo mundo tem que estar engajado nessa luta pela neutralização e pela zero emissão. Um ponto bem importante que você colocou. Dentro do nosso estilo de vida atual, de repente, estipularmos carbono zero realmente é um desafio praticamente impossível, dado o nosso estilo de vida, nosso estilo de produção e consumo. Então, o primeiro passo, e a gente entende que o Rota 2030 está trazendo isso, é buscarmos, primeiramente, a neutralidade do carbono. Então, alguns processos nós vamos conseguir reduzir, mas não vamos conseguir zerar. Então, achar outras formas de capturar esse carbono emitido, seja no uso do veículo ou em alguns processos produtivos, que inclua o Tier 1, o Tier 2, o Tier 3 da cadeia produtiva como um todo. Desafios complexos exigem soluções conjuntas, né? Ninguém faz nada sozinho. Continuando, né? A gente está falando aí de neutralidade de carbono. A gente sabe que a Toyota ela aposta em diferentes rotas para estrategicamente oferecer a tecnologia adequada em cada país ou região. Trago um dado aqui, que é um cálculo feito pela Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, da extração do combustível às ruas, o carro movido integralmente por etanol hidratado de cana, ele chega a emitir 94 gramas de carbono a menos por quilômetro rodado, em comparação com um veículo abastecido somente com gasolina brasileira. Então, o veículo brasileiro tem, portanto, um grande potencial de ser um veículo mais limpo do que os convencionais. Eduardo, você faz parte do time de engenharia da Toyota e você ajudou no desenvolvimento dessa tecnologia aqui para os brasileiros. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo, esse aprendizado, o que você pode trazer de curiosidades aí desse momento importante, não só para a Toyota, mas para o Brasil como um todo. Bom, a tecnologia do veículo híbrido, ela surgiu, né, em 97, no Japão, né, com o início da comercialização do Prius, né, que foi o carro-chave para essa tecnologia. E de lá para cá, a Toyota conseguiu evitar, com a expansão, a emissão de 160 milhões de toneladas de CO2, né, o que equivale aí basicamente a retirar de circulação aí em torno de 1,5 milhão de veículos convencionais por ano. Em 2009, a gente começou a trazer essa tecnologia para o Brasil, ainda com o Prius, né, a gasolina, para o mercado começar a ter a compreensão, o contato com essa tecnologia. Esse foi o ponto de amadurecimento da fase seguinte do processo, que foi realmente adequá-lo para a nossa condição, não só para o uso da gasolina com a blenda de etanol, né, que nosso combustível tem 27% de etanol na composição, transformá-lo num sistema híbrido flex, ou seja, capaz de funcionar com 100% etanol.
levamos o conhecimento da tecnologia do veículo flex, com todos os seus desafios de partida frio, o drivability, né, a suavidade na condução quando o veículo está frio, e toda esse funcionamento suave dentro da lógica da tecnologia híbrida, que o know-how realmente está concentrado no Japão. Então foi um processo de fusão de conhecimentos, né? Do nosso lado do Brasil, conhecimento sobre o etanol, e do lado do Japão, conhecimento do sistema híbrido. E Benáquio, conta pra gente um pouquinho como que é o funcionamento de um veículo híbrido, quais as diferenças para um veículo convencional. Em relação a um veículo com motor convencional, um híbrido, ele tem na sua composição, na sua arquitetura, um motor a combustão, que é ligado a um motor elétrico, e esse motor elétrico ele é conectado a uma central de controle e uma bateria. Em veículos híbridos, essa bateria geralmente é de capacidade pequena, né, geralmente de 1.2, 1.3 kWh de capacidade, né. É o suficiente para armazenar a energia elétrica proveniente da regeneração, da desaceleração do veículo, mas ele é possível de ser guiado, né, o veículo se movimenta no modo 100% elétrico quando a demanda de carga, né, a demanda de esforço do veículo é baixa. Ou seja, numa manobra, num trânsito urbano, esse tipo de tecnologia permite que o carro se mova no modo 100% elétrico, ou seja, zero emissão de carbono. Entretanto, quando o motor demanda carga, ou seja, vai encarar uma subida, vai aumentar a velocidade, uma aceleração um pouco mais forte, automaticamente o motor a combustão entra e trabalha ora sozinho, ora em conjunto com o motor elétrico para atingir a demanda solicitada pelo motorista. Então, quais são as vantagens desse sistema? Quando abastecido com etanol, que é um combustível renovável, e conforme você mencionou, Rafa, esse sistema já tem um grande potencial de reabsorção do carbono, considerando o ciclo do poço à roda, onde a plantação de cana-de-açúcar é responsável pela reabsorção desse gás carbônico emitido pelo funcionamento do veículo. E o segundo ponto ele é um sistema fechado, não necessita de carga externa, ou seja, não precisa se preocupar em carregar na tomada, em nível da bateria. A própria dinâmica do carro, o uso normal do carro, faz com que a carga da bateria aumente e diminui conforme o uso. E você sempre tenha uma margem de bateria para usar em manobras. E quando você para o veículo no semáforo, o motor apaga, fica parado e você não está emitindo nenhum poluente. Já esbarrando aqui em outras tecnologias existentes mundo afora e no mundo da Toyota, existe também o híbrido plug-in, que basicamente tem a mesma arquitetura do híbrido, só que tem uma capacidade da bateria um pouquinho maior e ele tem um sistema de recarga, ou seja, durante o pernoite é aconselhável o carro ser carregado numa tomada externa para completar o nível da bateria, ou seja, uma bateria maior. Quando você inicia o uso do veículo, os primeiros 50, 60, 70 quilômetros você consegue fazê-lo completamente no modo elétrico, independente do regime que você imprima no veículo, e ao passar dessa quilometragem, o veículo automaticamente entra no modo híbrido, que vai funcionar igualzinho à versão híbrida convencional que eu expliquei há pouco. Nas frenagens regenera energia e salva na bateria, nas acelerações mais fortes, o motor a combustão trabalha em conjunto. E aí tem uma outra tecnologia, uma outra rota que é um carro completamente elétrico, 100% elétrico, os BEVs, que dependem exclusivamente de carga externa da rede elétrica. E por fim, no caso da Toyota, existe também a tecnologia da célula de combustível, o Mirai, que é um carro elétrico em sua essência, porém a energia elétrica por funcionamento desse motor elétrico não vem de carga externa de tomada, mas sim da reação química do hidrogênio, que acontece em uma célula de combustível dentro do veículo. Bom, em linhas gerais é isso. Muito bacana ver quantas tecnologias existem, né? Aproveitando uma curiosidade, quanto esse pessoal que está na universidade, professor, tem conhecimento ou curiosidade a respeito dessas novas tecnologias, né? E como vocês trabalham esse tema na universidade? O estudante de engenharia, ele é estudante de engenharia porque, em geral, ele gosta de um carro, ele gosta de um avião, ele gosta de um foguete. Isso levou e leva a gente a se apaixonar por engenharia. Nós temos laboratórios onde tem veículos e eu levo o pessoal para dar voltas no carro, eu abro o capuz, mostro o motor, porque nas palavras do Benáquio, as palavras foram fantásticas, né? Você tem uma série de fenômenos acontecendo
ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que um carro é um laboratório sobre rodas. No passado, era uma máquina mecânica, termodinâmica, mecânica e ia para frente. De uns tempos para cá, a gente vem aumentando o grau de eletrônica embarcada. E agora muito mais. Porque quando a gente fala assim, uma bateria. Bom, uma bateria num híbrido não é uma bateria normal. É alguma coisa muito maior. E tem toda uma programação, porque essa bateria não pode superaquecer. E ela tem todo um controle. Né? E depois você vai lá, que tensão que trabalha essa bateria? Essa tensão não é 12 volts, é muito maior. Aí você tem o motor elétrico. Motor elétrico a gente já conhece há muito tempo. Só que tem que ter um arrefecimento diferente, porque senão o ímã perde as características de ímã, tem o ponto de Fermi, então você tem que resfriar. Então, o motor elétrico com outro tipo de resfriamento. Então, eu falo para o estudante, eu sou engenheiro mecânico? Eu sou engenheiro mecânico. O que você sabe de programação? Professor, eu sou engenheiro mecânico, não estudo, eu estudo perlita, ferrita, resistência dos materiais. Eu falei, mas agora você coloca na tua pauta, você coloca a programação. Por quê? Porque você vai precisar disso. Ninguém vive de engenharia mecânica mais. Você vai viver de engenharia mecânica, você tem que conhecer eletrônica, você tem que conhecer eletroeletrônica, você tem que conhecer programação. Então, da mesma maneira que o carro é um laboratório sobre rodas, esse estudante, esse egresso da universidade, que quer trabalhar na Toyota, por exemplo, ele vai ter que vir com uma bagagem diferente. Tenho certeza que o Benac, quando entrevistar os próximos candidatos à engenharia, ele vai procurar essas habilidades. E conforme foi falado aí também, a gente sempre pensando nessa longa cadeia que nós temos, pense que essa cadeia, além de ser material, ela é uma cadeia de conhecimento. E que a gente nunca vai ter conhecimento para fazer tudo sozinho. E que a gente vai precisar saber trabalhar da forma colaborativa. E, portanto, esse egresso da universidade tem que ter características socioemocionais. Ele tem que saber trabalhar bem com outros profissionais, com outras habilidades também. Professor, permita-me uma inserção. Durante o desenvolvimento do híbrido flex, as ferramentas que nós mais utilizamos em todo o processo foi notebook, software, aquisitor de dados, ou seja, está completamente correta a sua visão, o seu ponto de vista sobre essa Putz, me esqueci a palavra agora. Um profissional multifacetado, multifacetado, né? Exatamente. Isso é a mais completa realidade e nós já vivemos isso no nosso dia a dia aqui no desenvolvimento dos veículos. Porque você contou como funciona o veículo, e aí tem uma fase, né? Por exemplo, você está aqui no trânsito, você está no regime elétrico. E aí você começa a acelerar um pouco, você vai exigir um pouquinho mais de potência e você vai entrar, por exemplo, na parte do motor a combustão. Essa transição, né, que você descreveu em 15 segundos, essa transição é de arrancar os cabelos, porque para fazer isso, para você calibrar e para você dar a sensação para aquele que está dirigindo, que ele está dirigindo um carro comum, né, porque é isso que a gente precisa. O drivability, o jeito de dirigir, a pessoa compra o carro e quer andar com o carro, ele não quer ter uma sensação diferente, ele quer andar com o carro. E para você ter que adequar tudo isso, a programação para tudo isso, a calibração para tudo isso, é tão sensível, e eu acho que deve ter exigido tanto de vocês, e é isso que a gente precisa desses engenheiros, né? Ter essa abertura para saber trabalhar com mecânica, com eletrônica, com programação e tudo mais, né, Benac? Exato. Essa multicompetência realmente é necessária. Mesmo para um carro 100% elétrico, no final, a gente tem que passar a sensação de um carro convencional para o motorista, né? Então, a gente tem que calibrá-lo, usou muito bem a palavra que é o que a gente mais usa aqui, temos que calibrar o veículo, os sistemas, para que, no fim das contas, o usuário do veículo, seja elétrico, seja qual for o powertrain desse veículo,
ele tem a sensação que está dirigindo um veículo normal, que tem uma arrancada previsível, que tem uma frenagem previsível e tem um funcionamento previsível dentro do que ele espera, né? O feeling, né? Porque a gente, lá no fundo, tem um cliente. E esse cliente, às vezes, pode ser que esse cliente não tenha CREA, né, Benac? Pode ser que ele não seja um engenheiro A tão grande assim. maioria, exatamente, não costuma ter, né? Exatamente, ele não seja tão apaixonado como a gente é. Então, ele quer o carro e ele quer dirigir o carro normalmente. Então, não posso dar um produto para ele que seja um elefante cor-de-rosa. Ele tem que ser o carro que ele sempre viu, que ele sempre aprendeu, dirigiu e tudo mais. Então, o trabalho imenso que vocês devem ter feito. Imagina, desde 1997, trabalhando e nesses aspectos, né? Aspectos de calibração. O feeling tem que ser exatamente o mesmo. É engraçado que o veículo, basicamente, ele evoluiu, né? As formas de construção, as formas do powertrain, as fontes de energia, mas no fundo a sensação de guiar basicamente é a mesma ainda, né? Lógico, com mais emoção, mais conforto, mas é mais refinada, mas em sua essência é a mesma ainda. Por isso que é bacana essas oportunidades e outras que a gente tem de falar sobre essas tecnologias, né, de contar, de mostrar como elas funcionam, até para tirar dúvidas, preconceitos, né, questões preconcebidas na cabeça das pessoas por falta de informação, de conhecimento. Então, por isso que é muito importante essas oportunidades e absorver um pouquinho do conhecimento aí de vocês. Mas eu queria dar uma sequência aqui. A gente falou, vem falando aqui ao longo do nosso bate-papo da questão da neutralidade de carbono, né? E a gente está vendo que isso é uma preocupação e um compromisso não só da parte do setor privado, das indústrias, mas também do setor público, né? Não só aqui no Brasil, mas principalmente lá fora, né? E aí, nesse empenho, empresas que integram a cadeia de produção energética, como é o caso das montadoras, terão o desafio de cooperar, né, de atuar muito nessa transição energética. Como a indústria se coloca dentro desse contexto e como as rotas tecnológicas da Toyota e de outras montadoras, de concorrentes no mercado, atendem essas exigências? Eduardo, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, bom, a Toyota definiu 6 desafios que fazem parte do desafio ambiental global 2050, né? Que visa implementar iniciativas com o intuito da descarbonização, né, até o ano 2050 ou antes, né? E pelo menos uma dessas iniciativas, a Toyota se comprometeu publicamente em cumprir antes dessa data, que é o desafio de zero emissões de carbono nos seus processos fabris, onde ela estipulou até 2035, né, para o atingimento dessa meta. Então, conforme você falou, Rafa, há uma mobilização global de todas as esferas da sociedade em direção à descarbonização. Então, acho que no final todos podem contribuir um pouco, né? Os governos com políticas de incentivo, as indústrias, as empresas preocupadas com seus processos, né? E no final, até o cliente, até o consumidor também, selecionando, né, produtos e marcas que estejam em linha, né, com esse tipo de preocupação, né? Com certeza, faz todo sentido. E, bom, aí uma pergunta aqui pro professor Mauro, né? A gente falou de rotas tecnológicas, o Benácio explicou um pouquinho cada uma delas que a Toyota tem no mundo, né? Mas a gente sabe que aí uma das soluções mais populares, né, que chamam a atenção do público em geral, são os carros elétricos, né?
Mas, no entanto, para quem está nesse setor e conhece seus desafios, né, sabe que a questão de infraestrutura para o carregamento desses carros ainda é um gargalo, né, um desafio grande, principalmente num contexto de uma realidade brasileira, né? Começando aqui pelo professor Mauro, como que você vê esse nicho de mercado aqui no Brasil hoje e o que você prevê para o futuro? Né? No final das contas, o que a gente está falando é de colocar a eletricidade no veículo, né? No veículo que a gente já tinha combustão, de a gente colocar a eletricidade ali. Quando você coloca a eletricidade, você não pode esquecer que essa eletricidade precisa ser acumulada de alguma coisa, de alguma forma, né? Então, a gente vê que hoje, vamos dizer assim, nós estamos aqui aumentando a quantidade de veículos elétricos. A gente sabe disso. Na hora que você vê os emplacamentos, se você pega dados da Anfávia, a gente vê um crescimento de 77% em relação a 2020, quer dizer, 2021 para 2020, um aumento de 77%. Né? Então, as coisas estão acontecendo. Em 2017, a gente teve 3 mil carros elétricos. Olha que pouquinho, né? Mas a coisa vai crescendo. Né? Hoje, em 2021, no ano passado, nós chegamos a 35 mil unidades vendidas, né? Também segundo a Anfávia. O brasileiro não é o mais difícil de adotar novas tecnologias. A gente gosta de novas tecnologias. Então, existe uma grande curiosidade em relação a isso, e se o dinheiro cabe, se o carro cabe no bolso, eu acho que o cliente vai tentar fazer essa transição. Mesmo porque existe, como vocês mesmos falaram aí, que existe uma conscientização a respeito do green, a respeito da neutralização, a respeito do zero emissões. Então, isso naturalmente vai caminhar, como está caminhando em outros países, em outros lugares. Agora, o que vai facilitar tudo isso é a bateria. E eu vejo, às vezes, alguns discursos um pouco conservadores. Fala, poxa, mas a bateria dura só 10 anos, dura 8, 10 anos, ela é difícil de reciclar, como se essa tecnologia tivesse parado, já tivéssemos atingido o state of the art e daqui a gente não vai evoluir mais. E não poderia ser mais falso essa afirmação, porque as baterias estão melhorando. A gente está trabalhando com essas baterias, a gente está trabalhando em novos materiais, a gente tem grafeno, né, existem baterias experimentais de íon sódio com grafeno, a gente tem também baterias com grafeno e íon de alumínio, a gente tem baterias com fluorídeos. Então, a gente tem vários materiais aí que o pessoal está trabalhando forte e existe muito dinheiro por trás disso tudo. Existe muita vontade por trás de tudo isso. Então, não vai ser difícil a gente conseguir armazenar essa energia de alguma forma nos veículos. Aí você abre ainda mais para o híbrido, abre muito mais para o carro elétrico, e a gente não pode esquecer que cada vez mais a inteligência artificial passa a ser parte das nossas vidas. Então, pequenas decisões, a gente não precisa pensar na inteligência artificial como aquele robô com a cara de um humano, antropomórfico, fazendo coisas. Não precisa ir tanto na ficção científica. Pense que o veículo vai tomar pequenas decisões, pense que o uso da energia elétrica vai ter pequenas decisões que o próprio veículo vai aprender. O veículo vai ter o machine learning, ele vai aprender, ele vai ter uma máquina de aprendizado, ele vai aprender a fazer certas coisas, como a gente estava falando da questão da calibração. O carro hoje já aprende e vai aprender muito mais. Quer dizer, eu vejo que o híbrido e o elétrico são totalmente viáveis. A gente sabe que existe o receio da plataforma, né, de abastecimento. Como é que é o grid de abastecimento no Brasil? Mas de uma forma ou de outra, isso vai ser vencido. Se países
onde tem um custo de energia elétrica muito maior e muito mais difícil de ser gerada, estão caminhando, a gente vai caminhar também. Então, eu acho que é uma questão de tempo e de conhecimento. E é por isso que, como professor, eu não posso defender outra coisa a não ser que as universidades joguem no mercado profissionais multifacetados. É só assim que o Benac vai conseguir vencer as barreiras. Concordo com o teu pensamento. E acho que teve uma palavra boa aí, né, que você usou, e que encaixa bem, que é a evolução ela não para, mas a gente está enxergando aqui pela Toyota que existe uma fase de transição. Então, a nossa visão em relação ao veículo 100% elétrico, ele é uma das rotas tecnológicas, ele é uma solução para o futuro, sem dúvida, mas a expansão desse tipo de tecnologia vai depender de outros fatores e vai mudar de região para região, né? Então, basicamente, a matriz energética de cada país, eu acho que ele é um dos pontos fundamentais para a decisão de qual produto se encaixa melhor em cada região. Então, hoje, a Toyota aposta no híbrido flex, o híbrido que pode ser abastecido com etanol com combustível renovável. O carro elétrico, ou a eletrificação é um caminho sem volta, de fato, mas o carro 100% elétrico, talvez ele esteja um pouco mais adiante na nossa região, porque a questão da acessibilidade, né, ou seja, os produtos ainda são caros. Eles vão evoluindo de fato, novos materiais, melhor desempenho, mas ainda são produtos caros. Então a gente não vê com bons olhos apostar direto no carro elétrico, porque senão uma boa parcela da população perde o acesso à mobilidade, né? E outra questão também que a gente vê com muito carinho, com muito cuidado, é a questão da cadeia de fornecimento, né? Então hoje no Brasil nós temos uma cadeia enorme de fornecimento de autopeças, e a gente entende que não podemos fazer uma ruptura assim, instantânea, né? Então, é um processo, né? E como comentado pelo Rafael no começo, dependendo da matriz energética, o mesmo carro elétrico, aqui no Brasil ou na Europa, ele emite índice, ele tem pegada de carbono diferente, né? Por causa da nossa matriz mais limpa, ele tem uma pegada de carbono menor do que esse mesmo carro conduzido, carregado e conduzido na Europa. Então, a Toyota vê com bastante cautela como ir chaveando, como ir progredindo dentre essas tecnologias para que todo mundo consiga estar incluso nesse processo de transformação, de eletrificação, e a gente vai explorando o máximo, né, ou alavancando o máximo dos nossos recursos. E o etanol, como combustível nacional e reutilizável, né, ele é a primeira chave, é o primeiro grande passo que a gente entende como a busca da neutralidade de carbono. Você vê, Benac, que a gente vive o VUCA na sua plenitude. Né? É volátil, é incerto, é ambíguo, é complexo. A gente vive isso. Com pandemia ou sem pandemia, a indústria automobilística já estava nesse momento, né? Esse momento de viver o VUCA. As pessoas perguntam, mas quando que entra o carro elétrico? Que ano que vai ser isso? Qual vai ser Ninguém sabe. Ninguém tem a mínima certeza sobre tudo isso. Mas eu costumo dizer que a gente não tem um mapa, né? A gente não tem um mapa, mas a gente tem o norte. Né? Você sabe o norte, mas não sabe exatamente como é que é o mapa. O mapa pode ser que tenha montanhas, tenha rios, tenha areia movediça, e provavelmente é tudo isso que a gente vai passar, mas a gente tem o norte. O que eu falo para os egressos de engenharia? Eu sempre falo, olha, pessoal, quando a gente não sabe exatamente como é que vai ser o futuro, você tem que estudar tudo. Poxa, professor, estudar tudo? Pois é, dá mais trabalho, porque eu não sei dizer para você como é que vai ser o carro, como é que vai ser a transição, quanto tempo vai durar essa transição, quantos materiais novos vão aparecer, como é que vai se comportar o nosso power grid no Brasil, como é que entra o 5G. Olha, eu não tenho, se eu tivesse tudo isso, seria maravilhoso, eu não tenho essas informações. Então, quando você não sabe exatamente o que vai ser o futuro, você tem que estudar tudo, você tem que ser conhecedor minimamente
das tecnologias elétricas, eletrônicas, a questão de programação, você tem que entender da mecânica, você tem que entender de tudo. E aí, com o desenrolar, com o passar do tempo, essas coisas vão se materializando e você tem o conhecimento. Se você esperar a tecnologia amadurecer para eu te falar o que você vai ter que estudar, é a mesma coisa você, Menaque, com seus engenheiros. Se você falar se o teu engenheiro ficar sentado sem se especializar, sem se desenvolver, aí vai chegar um dia que você vai falar assim, poxa, não tenho mais nada para fazer com você, porque você ficou parado. Então, é tudo ao mesmo tempo. A gente tem que trocar a roda do carro em movimento. A gente não tem mais o luxo de falar assim, eu vou estudar, vou me preparar para um futuro previsível, como, por exemplo, você e eu, na época de escola, a gente tinha um futuro mais previsível. Você imaginava o que precisava estudar para fazer uma determinada tarefa. Hoje não. Hoje é bom a gente se preparar, seja estudantes da universidade, seja no conceito Long Life Learning. A gente vai passar a vida inteira estudando, né? Somos eternos estudantes, aprendizes, né? Exato. E nesse ponto, a academia tem um papel fundamental de realmente instigar o estudo de coisas que atualmente possam ser coisas extremamente fora da caixa, inviáveis, mas que é a semente para que essa tecnologia seja viável no futuro. Exatamente. O grafeno é um exemplo desse, né? O grafeno foi uma ideia absurda, em 2012 ganhou o prêmio Nobel, e hoje, olha o papel que o grafeno talvez mude toda a eletrônica saia do silício, e a eletrônica tenha como base o carbono. Quer dizer, ideias que eram estapafúrdias, ou ninguém entendia muito bem para que tudo aquilo, e hoje você vê o espaço que está ocupando dentro da tecnologia. Então, eu estou aprendendo muito aqui e acho que o professor já colocou alguns temas aqui nessa última fala de coisas que eu gostaria de perguntar aqui na minha... A gente já está chegando ao fim do nosso episódio, infelizmente, né? Mas eu queria perguntar, abordar um tema aqui que desperta muita curiosidade e gera muita polêmica no Brasil e no mundo, que é a questão dos carros autônomos, né? O professor falou sobre a questão do 5G, né? A gente tem a chegada do 5G no Brasil, e aí com isso, naturalmente, esses carros vão despontando aí como uma possível tendência, né? A gente sabe que existem diversos níveis de veículos autônomos, né? Acho que no imaginário comum, falar em veículo autônomo é pensar naquele carro que anda sozinho, né? Mas hoje mesmo, no mundo, já são vendidos muitos veículos com algum grau de autonomia, né? Então, até tem um dado aqui que tem a Canalys mostrou que cerca de 3,5 milhões de carros autônomos de nível 2 foram vendidos em 2020, né? 1,2 milhão desses 3,5 milhões foi só nos Estados Unidos, né? E um dos questionamentos em relação aos autônomos é a questão de segurança. Acredito que seja talvez aí o maior desafio desses veículos, né? E aí eu queria perguntar para vocês, como que vocês avaliam o Brasil nesse cenário, né, para receber essa tecnologia, que aprimoramentos essa tecnologia ainda precisa receber para suprir demandas relacionadas à segurança? Essa questão do carro autônomo, bom, a gente já tem, né, comercializado no Brasil aqui diversos carros semi-autônomos, né, mas assim, bom, pelo nosso lado aqui de desenvolvimento de veículo, um dos grandes desafios é a questão da qualidade viária, né? Porque o veículo autônomo, além de contar com um sistema de comunicação robusto, ele precisa conseguir ler e entender a sinalização viária, né? Para ele poder tomar alguma ação, né? Mas acho que nesse ponto o professor tem mais a acrescentar aqui, né? Sem dúvida, né? Porque como é que a gente vê o autônomo? Bom, primeiro o veículo conversa com o veículo. Então, vehicle to vehicle. Depois, o veículo com infraestrutura, vehicle to infrastructure. Depois, o veículo com tudo. Ele tem que conversar com tudo. Por exemplo, se está garoando, o sistema de visão dele vai ter gotículas ali na frente. Então, isso muda.
Então, é vehicle to everything. Quer dizer, o veículo se comunica com tudo. Né? E aí, eu estou andando aqui em São Paulo, de repente, um dia chuvoso, aí você vai passar por um cruzamento, o farol está piscando no amarelo. Né? Quer dizer, você fala, puxa, é básico. O farol ele fica vermelho, ele fica amarelo e fica verde. Ele tem 3 estados. E, às vezes, a gente tem problemas com isso. Então, veja o espaço que a gente tem para avançar. Né? Quando você pensa em veículos autônomos, você pensa num smart city, uma cidade inteligente também, ou minimamente inteligente. Né? Não pode ser uma cidade tão caótica, por exemplo, que fica difícil. Então, você tem os buracos, você tem infraestrutura, você tem as calçadas, então tem muita coisa que precisa ser regulamentado, muita coisa que precisa ser padronizado. Então, isso daí tem um espaço enorme para a gente avançar. Quando a gente fala de 5G, excelente. Só que a gente vai ter que fazer uma distribuição nova de antenas. A 5G tem um outro tipo de propagação dessa onda, ela carrega muita informação, mas você vai ter que colocar antenas, distribuir antenas na região de uma certa forma. Então, tudo muito, a gente vai ter que caminhar muito nisso tudo. Eu imagino que veículos comerciais, então você coloca ele talvez em uma boa estrada, em um ponto, e pega ele 200 quilômetros depois. Eu acho sempre que veículos totalmente elétricos e também autônomos, eles podem ter um bom começo se eu tiver as condições de contorno bem cercadas. O que é condição de contorno bem cercada? Eu sei exatamente onde eu vou colocar, onde eu vou pegar, por onde ele vai passar. Então, talvez aí eu consiga implementar e fazer um bom começo com veículos autônomos. Agora, você larga o carro em uma rua com todos os tipos de problema, aparece gato, aparece um cachorro, aparece uma criança, chove. Puxa, como é que você... Isso não é tão fácil, você colocar isso na programação. Né? Sem contar que a gente tem dilemas, e aí é muito bacana, a gente tem dilemas éticos, quando a gente começa a trabalhar com programação. Tem um dilema que é clássico, é o trolley dilemma, o dilema do trolley. Então, você tem como se você tivesse seu carro desgovernado, de um lado, você tem que tomar uma decisão. Para a direita, você mata uma criança, para a esquerda, você mata 10 velhinhos. Você não tem outra coisa para fazer, ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Quando o ser humano tem que tomar essa decisão, você toma uma decisão, enfim. Agora, no software, o que você vai dizer? Que 10 velhinhos que já passaram da época produtiva deles, é melhor matar esses 10, 10, ou matar um só que do outro lado é uma criança que ainda tem toda uma vida por viver. Né? Então, esse é o dilema de um software, de um veículo autônomo. Essas são ele toma decisões. E aí, como tomar decisões desse tipo? Decisões difíceis como essa. Então, aí você entra até essa discussão com advogados, no mundo ético, quer dizer, como é que você coloca a ética dentro do software? Então, acho que a gente deve começar, principalmente, por veículos mais comerciais, rotas mais conhecidas, cidades mais planejadas, e aí você vai, como disse o Benac, a gente vai ganhando conhecimento, porque a gente não sabe exatamente tudo que vai acontecer. Então, isso é um processo de aprendizado. Não sei se o Benac gostaria de complementar alguma coisa quanto a isso, mas eu vejo assim que é o aprendizado em uma área tão cinza quanto essa. Não, falou tudo, professor. Realmente, é um processo de evolução do maquinário, né, dos sistemas, da infraestrutura, e ainda mais quando ela começa a interagir com outros veículos ou outros participantes que não estão no mesmo nível de automação, no mesmo nível de autonomia, né? Então, realmente é um processo que tem que ser feito de forma bastante cautelosa, realmente para que nós, né, como usuários do sistema, não nos machuquemos, né? Você pensa uma coisa, Benac, dentro da indústria,
e você também deve ter vivido isso, problemas de qualidade. A gente sempre tem um ou outro problema de qualidade. Aí, se você tem vamos supor, problemas básicos, eu tenho uma interferência eletromagnética no carro, eu tenho uma dificuldade para dar partida. Eu já vivenciei isso na vida real. Quando você está com um carro, você é o dono do carro, você põe a chave, você anda com esse carro. Eu tive um problema. Poxa, você teve um problema. Acabou. Você não vai morrer por causa disso. Você teve um problema e tudo mais. Agora, um veículo autônomo, você não está tomando decisão. Se ele tiver um curto-circuito, se ele tiver uma interferência eletromagnética, quer dizer, tudo aquilo que a gente aprende de engenharia de confiabilidade, um chicote que tenha um problema no chicote, um mau contato que você tenha no carro de hoje, um mau contato é um mau contato. Agora, quando você está com o carro autônomo, um mau contato pode ser um transiente. Esse transiente pode disparar alguma coisa. E eu não estou no controle. Então, a própria engenharia de confiabilidade é outra. Mesmo temas assim tão corriqueiros, tão básicos, tão arroz-feijão, eles podem virar um drama na hora que você entrar com um carro autônomo. Então, é um desenvolvimento enorme, Rafael, né? Um desenvolvimento, assim, hercúleo, né? Porque tem vidas aí, e qualquer coisa pode ser muito. Sem dúvida, sem dúvida. É um tema muito complexo que não envolve só engenharia, né? Mas questões de legislação, de planejamento de cidades, como você colocou. Inclusive, quero deixar o convite para quem ainda não ouviu. Nós temos um episódio falando sobre cidades inteligentes, que você comentou. Nosso episódio 7 foi ao ar em junho, que trata de cidades inteligentes. Inclusive, a Toyota tem uma iniciativa que ela está construindo uma cidade inteligente no Japão, aos pés do Monte Fuji, uma cidade baseada em hidrogênio, que promete ser um laboratório vivo de futuras iniciativas para uma cidade sustentável e tecnológica, né? E oferecendo novas soluções de mobilidade, né? Então, convido a todos aí, quem está nos ouvindo, que ainda não ouviu esse episódio, vai aí no seu tocador de podcast, procura o episódio de número 7, que também é tão instigante quanto esse aqui, que, olha, esse é um dos melhores episódios que eu participei aqui do Toyota Cast. Eu quero agradecer muito a presença do Eduardo e do Mauro, a disponibilidade, a gentileza de vocês aqui por compartilhar tanto conhecimento e experiência, né? Foi uma verdadeira aula, e eu espero também aí que nossos ouvintes tenham aproveitado, tanto quanto eu, essa oportunidade de pensar sobre tecnologia, de pensar sobre o futuro da indústria, né? Tudo o que nos espera daqui para frente. Então, queria deixar aí um espaço para as palavras finais. Professor Mauro, por favor. Eu só tenho a agradecer, é sempre engrandecedor uma conversa dessa, e é bom a gente sair de uma conversa dessa pensando que a gente está ajudando a construir o futuro. Isso é muito reconfortante. A gente sabe de todas as dificuldades, o mundo dos negócios, a gente sabe as dificuldades que as montadoras vivem hoje, a gente sabe a dificuldade que o mundo, sob o ponto de vista de sustentabilidade, vive hoje. As universidades também passam por momentos bastante complicados, por causa que é até difícil saber o que ensinar, né? O aluno, como preparar esse aluno para o futuro. E então, uma conversa como essa, a gente sabe que pelo menos uma gotinha de água a gente joga aí nesse oceano, um pouquinho de conhecimento, e talvez mais do que o conhecimento, a capacidade que a gente tem, que nossas palavras têm, de motivar as pessoas. O melhor dos mundos seria que as pessoas que estão nos ouvindo busquem no Google alguns termos que foram usados aqui, busquem conhecimento, porque nem o Mauro, nem o Benáquio sabe o suficiente. A gente é humilde, sabe que nós somos extremamente limitados, mas muitas das nossas palavras aqui podem ser dias, podem ser anos de estudo para as pessoas. Então, espero que, pelo menos,
que a gente tenha conseguido motivar o pessoal que está nos escutando. Obrigado, Rafa, pela participação. Foi um prazer trocar ideias aqui com o professor Mauro também. Muito bom. Saudade do mundo acadêmico aí, sempre que eu converso com professores aí de alto nível. Mas é isso aí. Eu faço minhas palavras do professor Mauro. Acho que o conhecimento não tem fim e a gente tem que buscar, porque ele é que vai dando o mapa aí, pelo menos o próximo passo, até a gente chegar na direção que a gente quer, né? Até a gente chegar no ponto onde a gente quer. Obrigado, um abraço. Obrigado vocês. Muito bem, então chegamos ao fim de mais um bate-papo do Toyota Cast. Quer comentar sobre o episódio, enviar sugestões de pauta, fazer críticas, sugestões? Por favor, fala com a gente. Manda um e-mail no toyotacast@toyota.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.